Por que que eu repito e repito o mesmo erro, o mesmo hábito que eu quero deixar, a mesma ação que eu não queria executar e não consigo sair disso? Eu vou te explicar um pouquinho aqui nesse vídeo por que que isso acontece através de um conceito que é o da análise funcional. Fica aqui comigo que tu vai entender, inclusive de uma maneira prática, como sair dessa situação. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, a análise funcional, como eu estava falando, ela é uma ferramenta do behaviorismo radical. Para quem não sabe o que que é behaviorismo radical, tem um vídeo aqui no canal que tu vai poder dar uma procurada depois de sair daqui, que é justamente explicando de uma maneira um pouco mais detalhada o que que é o behaviorismo radical. Mas para não te mandar simplesmente sair daqui e assistir outro vídeo para poder pegar o conteúdo daqui, eu vou fazer um breve resumo. O behaviorismo radical é uma filosofia da ciência segundo a qual, o que vai ser necessário entender aqui é basicamente o esquema básico de reforçador e punição. Então, para o behaviorismo radical, a gente mantém determinados hábitos, porque de alguma forma eles são reforçados e a gente deixa de fazer determinados hábitos, porque de alguma forma eles são punidos. Então, por exemplo, vamos dizer que tu elogiou uma pessoa que tu gosta e a pessoa disse que a pessoa te repreendeu por isso, a pessoa te xingou, te falou que não quer ouvir determinada coisa, que isso aí é bajulação, alguma coisa nesse sentido. A tendência probabilística é que tu não mais elogie ela, porque de alguma forma ela te puniu por ter elogiado ela. Agora, se tu falou pra ela que ela é bonita, e aí ela te elogiou por isso de volta, ou te agradeceu, ou uma coisa assim, o que ela tá fazendo é reforçar aquele teu comportamento. A tua probabilidade de falar isso de novo vai aumentar. E aí, aliado a isso, a gente tem o positivo e o negativo. E não entenda isso no sentido moral ou no sentido de bom e ruim, mas simplesmente no sentido de acrescentar ou retirar estímulos. Então, eu tenho o reforço positivo, que é, por exemplo, quando eu dou algo para uma pessoa que quando eu dou algo para uma pessoa para manter o comportamento dela, vamos dizer que eu dou uma balinha para uma pessoa quando ela fez um elogio para mim. Eu vou estar reforçando positivamente. Ou eu retiro algo desagradável, retiro algum estímulo dela. Então, porque ela me elogiou, ela não vai precisar fazer um trabalho que ela faria para mim. Eu estou retirando um estímulo que pode ser desagradável para ela e, portanto, reforçando a partir de reforço negativo. Já a punição, ela também pode ser positiva ou negativa. Eu posso, por exemplo, bater numa pessoa que fez um comportamento que eu desgoste, e aí eu vou estar punindo positivamente ela. Ou posso, lembrando, novamente, não é no sentido de, claro, isso aqui não é um incentivo à violência, é só um exemplo. E não é no sentido de ser algo benéfico, mas é positivo no sentido de acrescentar um estímulo, nesse caso desagradável, afinal estou falando de punição. E a punição negativa já é retirar um estímulo, agradável para ela. Então pode ser que ela gostasse de assistir uma série, e daí, como ela fez uma coisa que eu não gostava, eu retirei a possibilidade dela, sei lá, ela acessava minha conta da Netflix, eu tirei, mudei a senha para ela não poder ter acesso mais. Então eu fiz uma punição negativa, tirei o estímulo que ela gostava para puni-la. Bom, tendo isso em mente, a análise funcional é uma ferramenta que permite ver o porquê que a gente faz o que a gente faz, por que a gente executa determinadas ações, inclusive que a gente não gostaria de estar fazendo. Por exemplo, por que que a pessoa que fuma, ela fuma mesmo sabendo dos malefícios, mesmo querendo parar, mesmo com tudo isso, tendo tudo isso ali na situação dela. Bom, é porque de algum modo o cigarro é ou foi recompensador para ela no passado. Às vezes o que acontece é que quando ela tinha lá seus 15, 16 anos, ela fumava e ela recebia uma recompensa por isso, que é as pessoas à volta dela falavam que isso era legal, ela se sentia bem, ela sentia um apaziguamento quando ela fumava. E assim por diante. O que aconteceu foi que ela teve um reforçamento do ato de fumar.
E esse reforçamento, ele vai se perpetuando por meio da neuroplasticidade. Então o cérebro ele vai ficando bom em fazer aquele comportamento, ele vai ficando eficaz em fazer aquele comportamento, e para ele não é tão simples assim deixar de fazer agora. E a gente é extremamente sensível às consequências do comportamento que a gente executa. Então, quando eu fumo e eu sou reforçado de alguma forma por fazer isso, então eu vou ter uma tendência maior a fazer isso de novo. E então eu tenho uma ação, uma recompensa, em termos técnicos que a gente chama de resposta e de consequência, ou de resposta e de bom, basicamente é isso mesmo, resposta e consequência. É, eu tenho também o antecedente, que é o que veio antes dessa resposta e antes dessa consequência. Então eu tenho o antecedente, a resposta e a consequência. E o que que seria o antecedente? Nesse exemplo do fumar, pode ser estar com a galera, pode ser, ver um cigarro, pode ser, entende? É algo que é um estímulo que me lembra do efeito reforçador que é fumar e, portanto, eu emito a resposta de fumar e tenho esse reforçamento. Com o tempo, pode ser que eu não mais tenha o reforçamento, pode ser que eu fume e tenha um efeito que eu não estou gostando muito, eu estou querendo parar, eu me sinto mal quando eu fumo, mas por que que eu continuo fumando? Porque ficou muito forte no meu cérebro essa resposta de reforçamento no período que foi necessário para construir esse hábito. Então, para mim, o que eu possa destruir este hábito, para que eu possa colocar outra coisa no lugar ou tirar isso, eu tenho que identificar esses 3 pontos: antecedente, resposta e consequente, e ver em qual deles eu vou poder intervir. Então, se hoje em dia o que me faz fumar é, por exemplo, o estresse no trabalho, que aí o cigarro ele é um reforço negativo, no sentido de que ele me tira um estímulo ruim, um estímulo que é o estresse do trabalho, eu tenho que começar a notar então, como é que é que como é que eu posso, quem sabe, tirar esse antecedente, que é o estresse no trabalho, ou como é que eu posso, de alguma forma, responder de uma forma diferente. Então, em vez de fumar, sei lá, comer alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido, sair um pouquinho para caminhar. E com base nisso, identificando esses 3 pontos, que estão presentes em todo e qualquer comportamento, seja atualmente ou em passado, ou seja, alguma coisa que antes me reforçou e continuou ao longo do tempo, que são antecedente, resposta e consequente, eu consigo começar a perceber em qual desses pontos eu posso intervir e em qual desses pontos eu posso modificar, por meio de qual deles eu posso modificar aquele comportamento que eu estou querendo modificar. É claro que esse vídeo aqui ele foi bastante breve, ele foi mais introdutório, eu diria até a esse conceito, mas agora pelo menos tu não está totalmente no escuro, tu tem uma ideia de por que que tu executa esses comportamentos que tu não quer executar, pelo menos eu espero que eu tenha te ajudado com isso. E se tu quiser mais ajuda com relação a isso, tem vários outros vídeos aqui no canal, ou ainda, tu pode buscar o meu Instagram, que está disponível aqui na descrição, aqui na bio do canal, e entrar em contato comigo para marcar alguma sessão para que eu possa te ajudar a alterar esses hábitos que tu gostaria de alterar. Ou mesmo, se tu não for muito com a minha cara, não gostar muito ou enfim, quiser algum outro profissional, que também pode procurar algum outro profissional que execute psicoterapia, bom, seguindo esse molde de psicoterapia comportamental ou cognitivo-comportamental, para que consiga obter essa ajuda um pouco mais especializada, um pouco mais detalhada, um pouco mais atenta às suas necessidades. Por hoje era isso, obrigado pela sua audiência e até mais.